Vamos então ao encontro dos nossos próximos convidados e podemos apresentá-los já desde o início da nossa conversa. Temos a professora Laura Ferreira dos Santos, professora universitária. Muito obrigada por estar aqui hoje connosco. A doutora também Isabel Garraça Neto, médica de cuidados paliativos, e temos o doutor Jorge Veríssimo, que é advogado e que está aqui para nos ajudar numa conversa. Numa conversa, sim, numa conversa que tem a ver com o testamento vital, mas eu gostaria, justamente pegando no livro, no último livro da professora Laura Ferreira Santos, de vos ler este pedaço que tem a ver com um caso. E se isto lhe acontecesse assim? Recebemos o telefonema que temíamos há meses, que a saúde do pai ia declinando. Foi então que adormeceu ao volante e teve um grave acidente de automóvel. 3 meses depois estava ainda em coma. Um ventilador lançava ar para os seus pulmões, porque não conseguia respirar por si próprio. Os médicos achavam que as suas possibilidades de recuperar do coma eram muito, mas mesmo muito reduzidas. Falaram com a minha mãe e comigo acerca de desligar o ventilador e deixar o pai morrer naturalmente. Senti-me terrivelmente mal. Achava que o pai não gostaria de ser mantido vivo daquele modo, mas sabia que a mãe se iria sentir culpada para o resto da vida se dissesse aos médicos para desligarem a máquina enquanto houvesse a mínima esperança. Não sabíamos ao certo o que fazer, porque o pai nunca nos comunicara as suas preferências. Como eu desejava que ele tivesse falado connosco antes de acontecer. Ou como eu teria desejado que este pai tivesse escrito um testamento vital, não é, professora Laura? Sim, porque digamos que o testamento vital é não só para as pessoas que ficam, não é? Quer dizer, portanto, para não ficarem com o sentimento de culpa. De culpa, e também os próprios, não são só os familiares, os próprios profissionais de saúde, não é? Enfim, ficarem mais descansados, era de facto esta a vontade da pessoa, não é? Portanto, vamos proceder desta maneira. Como para o próprio, evidentemente, não é? Portanto, se eu não queria determinados tratamentos em fim de vida, não é? E agora vou ser obrigada a aguentá-los, pois, oxalá eu tivesse feito um documento a dizer eu não quero isto. É um documento e não estamos a falar de eutanásia. Portanto, não estamos a falar de eutanásia. Não estamos a falar de eutanásia. Em Portugal tem-se feito uma confusão bastante grande. Aliás, este próprio texto pode nos remeter para a ideia de eutanásia. Sim, mas... Porque não há o documento, não é? Mas esqueçamos a eutanásia. Isso é discussão para o futuro. Pronto. Agora, trata-se de quê? De um documento. Trata-se de um documento que, para quando eu estiver incapaz de me pronunciar. Portanto, eu tenho um acidente de automóvel, fico, digamos, as minhas capacidades de me expressar por mim própria desaparecem. Eu estou demente. Ainda falo, mas o que eu digo já não tem coerência nenhuma. Portanto, eu não posso decidir nada da minha vida. Não posso decidir nada da minha vida, não é? E, portanto, tenho ali um documento que fala por mim. Quais são as minhas vontades? Eu agora, enquanto consciente e capaz... Isso é importante, é a condição primeira. Enquanto capaz, não é? Decidi isto. Lucidamente, não é? Decidi isto. Estas são as minhas vontades. O que eu recuso e o que eu aceito. Embora, geralmente, a diretiva é mais de recusas. Mas é um testamento para ser aplicado em que situações? Nas situações em que eu já não posso falar. A questão é, depois há nuances, não é? Porque pode ser uma perda transitória, não é? Dessa capacidade. Portanto, e há doenças que o fazem, que a pessoa por momentos fica por realmente... Momentos. Agora, eu sou adepta de que mesmo nessas alturas, suponhamos que nessas alturas em que os médicos dizem a senhora vai, dizem aos meus familiares, esta senhora vai recuperar as capacidades e, portanto, vamos esperar que ela acorde, digamos assim. Há pessoas que acordam de um coma. Evidente, ou outro problema qualquer, um acidente. Sim. Agora, a questão é que nesse tempo pode ser necessário fazer-se intervenções em mim, clínicas, sei lá, amputar uma perna, ou as pernas, ou os braços, ou o que for. Eu, quando acordar, eu vou recuperar a consciência, mas já vou estar completamente diferente. E eu posso ter até uma doença particular, por exemplo, eu... Pessoalmente, os meus braços não são grande coisa. Tive cancro 2 vezes e tenho problemas muito grandes nos braços. Ora, eu sei, as minhas perninhas felizmente ainda funcionam muito bem. E a sua cabeça também. Obrigada. Mas se me tirassem as pernas, sim. Quer dizer, mesmo para andar numa cadeira de rodas ou para fazer força com os braços, eu estaria muito limitada. E não valeria a pena viver com essa limitação? Não sei, teria de pensar, não é? Teria de pensar, mas isto é só para dizer que essa perda de capacidade de eu decidir
a meu ver, não tem que ser irreversível. E entramos aí no caso de isto, testamentos vitais. É só para pessoas terminais. Ou seja, quando já não há solução realmente para o caso, da morte, e só estamos a prolongar uma coisa que naturalmente já teria acontecido. Mas isso está a colocar um ponto de interrogação. Para mim não é só para pessoas terminais. Mas há projetos, como por exemplo do PSD, em que é só para pessoas terminais. É bom então aqui dizer que cada partido tem uma proposta diferente, bem, não é? E é importante que se diga é que podemos estar todos a favor de testamentos vitais, mas de testamentos vitais completamente distintos. Mas, por exemplo, no seu entender, e uma vez que já percebemos que há aqui esta tal nuance, que aliás é uma grande nuance. Há várias nuances. Mas esta nuance, só esta Só nuance esta já tem é a ver imenso. com uma situação limite de não haver reversibilidade e, portanto, não haver cura, ou esta outra em que se pode, transitória, em que, contudo, já se decidiu através de um documento, de um formulário que se preenche, que se escreve. Não é muito radical a sua postura, porque não há margem aqui para a intervenção médica, quase. A intervenção médica e a recuperação. A questão é que se eu tivesse, por exemplo, lá está uma altura, é que as coisas são distintas, de facto, a eutanásia e esta declaração antecipada de vontade. Mas se em Portugal houvesse eutanásia, ela poderia ser considerada até uma hipótese amiga da vida, porque eu podia dizer assim, bom, eu tenho os braços assim, já fraquinhos, não é? Eu não sei, mas existe eutanásia. E, portanto, se eu vir que não aguento, pois, tinha aquela solução. eu tinha aquela alternativa. Portanto, é uma circunstância em que, ao contrário do que muita gente diz, a eutanásia aqui pode ser uma ocasião de, digamos, amiga da vida, não é? De prolongar a vida. Porque todos nós temos entendimentos diferentes também da vida. Evidente. E da forma que a queremos viver, Evidente, não é? evidente. E por isso também eu considero que, por exemplo, uma pessoa demente, ou uma pessoa demente não, uma pessoa que prevê um dia, falámos agora tanto de Alzheimer, de demências profundas, não é? Irreversíveis? Irreversíveis, não há cura. Não há cura. Pelo menos até agora. Aliás, acabam numa morte muito pouco digna. Muito pouco digna. Depende. E, portanto, lá está, eu posso ter a opinião de que, até parecendo estar feliz, não é? Porque depois estou demente. Não é? Eu estou demente. E, portanto, eu agora posso considerar, não, isso para mim não é dignidade. Não é? Para mim. Pode ser para outras pessoas, para a doutora Isabel, até pode ser que, olha, eu não me importava. Eu já não sei o que é que se passa comigo, não me interessa e deixem-me viver, porque até pode ser que eu tenha uns momentos felizes. Mas outras pessoas podem, precisamente até porque acompanharam já um tio, um pai, etc., que viveu estas circunstâncias, dizer, não, então nessas alturas, se eu tiver, por exemplo, uma pneumonia, não é? Não me tratem e deixem-me morrer sem dores, mas o mais confortavelmente possível. Ou se tiver outra doença curável, não me cura. Mas o problema aqui é que esta decisão, normalmente em situações limite, e há aqui uma outra história, porque no fundo pode ser uma história que está a acontecer na vida de alguém lá em casa, de uma senhora que sofre há 4 anos de Alzheimer e que chega a uma situação na vida dela em que já há 8 meses que se tornou completamente dependente, precisa da ajuda das enfermeiras para tomar banho e já nem consegue comer, portanto, até já para se alimentar precisa dessa ajuda. E vai precisar de fazer uma cirurgia em que é introduzido um tubo alimentador com caráter permanente, ou seja, vai ficar lá para sempre. Se for colocado o tubo, ela pode viver muito mais anos, mas nesta situação, ou pior ainda, se não for colocado o tubo, ela morre nas próximas 2 semanas. E esta situação tem que ser decidida pelos familiares, por um filho, certamente. Neste caso é Estados Unidos, e como é Estados Unidos, geralmente é a família, não é? Ou pelo menos a família com os médicos e... Portanto, mas ela podia deixar escrito no testamento vital que não quereria... Que não quereria. E a primeira coisa é porque, desculpem estar a interromper, não, eu já passar é porque é que ela vai ser operada. Porque esse fator... Estamos todos muito focalizados no tubo. Mas porque é que uma pessoa que tem uma doença avançada, incurável e irreversível, como são, infelizmente, as demências, vai ter que ser operada? Porque já não se alimenta. Não. Então não faz sentido aqui a operação. Não, quer dizer, isto tem que ver com, e pegando no fio condutor do que temos felizmente estado a discutir, tem que ver com uma questão que é, nós temos pouca tradição,
ou nenhuma de discutir aquilo que tem que ver com o final da nossa vida. Porque achamos que se não o discutirmos, fazemos de conta e não nos vai acontecer, isso acontecerá quando só aos outros. As pessoas mais velhas querem falar disso, nós não deixamos. São as mais velhas. Tens muitos anos. Não são só as mais velhas. E, portanto, isto tem que ver muito com a nossa cultura de achar que não falar destas coisas é uma forma de nos protegermos delas. Isso não é verdade. Não falar da morte evitar. Discutirmos e termos aqui hoje, neste programa, esta discussão, para além do vosso mérito por o fazerem, é a possibilidade de nós dizermos às pessoas que não há mal nenhum, e esta é uma oportunidade de discutir o testamento vital, é uma oportunidade para discutir muito mais coisas que são tão ou mais importantes em relação àquilo que tem a ver com o final da vida. Mas, doutora Isabel Garriça Neto, a eutanásia, não estamos a falar de eutanásia, mas a eutanásia tem aqui dois poderosos inimigos, a classe médica e a Igreja. No que toca ao seu papel de médica, como é que reage ao testamento vital? Que é outra coisa. Portanto, até para nós nos entendermos, porque esse é muitas vezes a essência de haver desconhecimento e desinformação. Nós falamos de eutanásia quando existe um ato deliberado para matar outro que está em sofrimento e a seu pedido. Ato deliberado para matar outro a seu pedido e porque ele está em sofrimento. É uma morte medicamente assistida. Não, eu estou-lhe a dizer isto porque, repare, esses eufemismos que se usam muitas vezes, sem desprimor nenhum para quem está a ouvir-nos, que tem obviamente inteligência, não é uma coisa que seja facilmente perceptível. Aliás, tem nuances, porque eu quero uma morte medicamente assistida, com cuidados paliativos, é uma morte medicamente assistida. E, portanto, nem todos temos direitos, inclusive. Não, nós devíamos ter direitos todos ao cuidado paliativo. Mas não temos. Agora, a questão aqui, e para não perder aqui o fio à meada, de facto, aquilo que nós temos que dizer é, como médica, e tenho dado testemunho disso, e mais recentemente como deputada, tenho lutado na bancada do CDS para que se entenda que a pessoa poder discutir, a pessoa poder antecipar em cenários que se calhar não são todos antecipáveis. As coisas não são tão lineares como às vezes possa parecer. Agora, não é pelo facto de elas serem complexas que não quer dizer que não se possam discutir. Portanto, nada tem que ver, um testamento vital bem formulado, nada tem que ver com a questão da eutanásia. E é para os médicos, ou deveria ser, em meu entender, já o escrevi, já demos conta disso, uma oportunidade de se perceber uma coisa que já existe. É que, de facto, os médicos, e que se encaixa em casos que aqui foram falados, os médicos existem já, e isto está de alguma forma plasmado no Código Deontológico, ainda que não seja sempre cumprido. Os médicos não existem para manter as pessoas vivas a qualquer custo, sendo que este a qualquer custo é o quê? É mantê-las vivas com medidas, com tratamentos que, longe de lhes aliviar o sofrimento, nomeadamente quando têm doenças irreversíveis, lhes agravem esse sofrimento. Nenhum médico hoje, à luz da legislação atual, tem que manter um doente vivo a qualquer custo, nomeadamente quando ele tem uma demência avançada, incurável, irreversível. Aquilo que foi descrito, para nós, médicos, corresponde àquilo que chamamos uma demência terminal. São, infelizmente, os doentes menos identificados a carecer de cuidados paliativos. Mas a sua proposta, enquanto deputada do ainda que independente na bancada do CDS-PP, é a mesma ideia de testamento vital do documento apresentado aqui pela professora Laura? É, e portanto é preciso dizer... Tal e qual, não. Não é tal e qual. E portanto aqui tem que ver com algumas nuances que, aliás, já foram analisadas. E portanto... há determinado tipo de detalhes e quem quiser pensar, e acho que estamos todos de acordo, que isto é um assunto simples, engana-se redondamente. Claro, e, portanto, é um assunto complexo. O facto de ser complexo e de ser difícil em Portugal é muitas vezes argumento para dizer é difícil, não se faz. Pessoalmente, e felizmente no grupo onde estou no Parlamento, entendemos que pelo facto de ser difícil não significa que seja impossível. Gostava de fazer um testamento vital para si? Gostava, mas deixe-me dizer uma coisa, que é o desafio que eu lanço. Primeira coisa, as pessoas têm que saber, e gostava destes aspectos muito práticos, que o testamento vital não é obrigatório, portanto, faz quem o quiser fazer. Mas é vinculativo. Segundo, é vinculativo no sentido de as pessoas terem esta noção. Nós não conseguimos antecipar todas as circunstâncias ao milímetro daquilo que nos vai acontecer. É vinculativo com limites que são propostos. É comum a todos, que têm que ver com a lei do país, já aqui foi falado, portanto, por isso é que no testamento vital não pode pedir eutanásia, é este um dos limites, e depois
poderemos discutir. Ainda ontem na comissão discutíamos isso com a professora Laura. Mas já há quem tenha feito testamentos vitais em... Eu trato doentes com testamento vital. Eu trato doentes com testamento vital. Como é que reage perante um testamento vital? Então reage discutindo, mas era isto que eu queria dizer, Manuel. Com o doente. Espera. Antes. Porque era isto que eu queria dizer. Portanto, isto é uma oportunidade. E quando a Cristina me perguntou, e não me esquece da sua pergunta, se eu queria fazer o testamento vital, tenho até discutido com outros colegas da Comissão de Saúde e outros colegas que trabalham em paliativos. A minha família direta, nomeadamente os meus filhos que estão na adolescência e adultos jovens, sabem aquilo que é importante por mim. Eu vivi com um pai que teve uma demência de Alzheimer e, portanto, faleceu aos 67 anos e discuti com ele aquilo que era importante à luz de um marco ético e clínico que nada tem que ver com a eutanásia. O que é que eu lhe queria dizer? Na prática de cuidados paliativos, eu não preciso que um doente tenha testamento vital para discutir com ele, e é isso que eu recomendo. E peço às pessoas que nos estão a ouvir e aos que estão aqui que se habituem a falar destas coisas. Não é que traga azar, não é... É para se habituarem a serem atores da sua própria vida. Eu tenho só que interromper, podemos fazer aqui uma pausa de 3 minutos. Com certeza. Mas voltamos depois para continuarmos esta discussão, que pelo silêncio aqui no nosso público revela realmente que está toda a gente muito atenta. Portanto, daqui a 3 minutos voltamos, até para saber de que forma é que pode fazer este testamento, e para isso temos aqui o Dr. Jorge Veríssimo connosco para nos ajudar. Até já. Dr. Jorge Veríssimo, advogado, aqui está na qualidade de advogado. É possível fazer-se um testamento vital? Para já, o formulário não existe, de um ponto de vista legal, como noutros países. Aliás, a professora Laura tem aqui um formulário que é usado onde? Na Andaluzia. Na Andaluzia, portanto, que é obrigatório. Região... É obrigatório. Exatamente. É o formulário obrigatório. Nós não temos este formulário, portanto, é possível fazer um testamento vital? É possível fazer um testamento vital. Eu já fiz 2 testamentos vitais, sem formulário nenhum. Em que, num dos casos, a pessoa dizia também onde é que queria ser tratada. Não só os tratamentos, mas para onde é que queria ir viver. E assim aconteceu. E antes, queria só... foi muito interessante aquilo que disseram, mas queria só aproveitar para dizer que o testamento vital não se aplica apenas à parte de tratamentos. Eu tenho uma colega belga cuja cliente fez um testamento vital só para dizer: se eu adoecer, prefiro ser tratada em casa. Se não puder ser tratada em casa, quero ir para uma residência com estas características. Se não puder estar nessa residência, ou quando não puder, quero ir para um hospital com estas características. Portanto, o testamento vital é mais abrangente até do que a questão dos tratamentos. E neste caso ela não dizia nada quanto aos tratamentos. Mas em relação, por exemplo, aos seus 2 clientes, digamos assim, que já fizeram o testamento vital, já foi necessário fazer uso do testamento vital, em algum caso? Foi necessário na medida em que, como eu fui nomeado também procurador de saúde, digamos assim, quando a senhora teve que ser internada, digamos, eu tratei tudo ao abrigo desse testamento e dessa procuração. E qual foi a postura do médico? O médico aceitou esse testamento vital? A postura do médico aceitou. Não foi preciso estar a falar ainda com o médico relativamente aos tratamentos, porque teve mais a ver com a questão do internamento. É porque ainda estamos em Portugal na fase da discussão de tudo isto, não é? Portanto, ainda que possa ser feito o testamento vital. Penso que temos uma senhora ao telefone, uma senhora que vive entre cá e lá, que é como quem diz, entre Portugal e os Estados Unidos da América. Muito bom dia, minha senhora, como é que se chama? Manuel Luís. Sou Ivete Oliveira, conheço pessoalmente e sou tratada nos Estados Unidos e acompanhada em Portugal, sou doente oncológica. Muito bem. Já fiz o meu testamento vital nos Estados Unidos. A dizer o quê? Podemos saber? Podem sim. Curiosamente, não sei se terá validade cá, penso que não. Eu acho que sim, mas já lá vamos, sim. A única coisa que, na altura da grande aflição, eu realcei foi que me foi proposto, junto com o meu marido e da minha família, se eu queria prolongar a minha vida artificialmente ou não, caso entrasse em coma, tivesse falência de algum órgão, etc. E, em caso de inconsciência, a quem é que eu entregaria o fim da minha vida? Portanto, foi muito simples. Eu assinei um documento que é válido nos Estados Unidos, em declarar que o meu marido e o meu filho mais novo, caso o meu marido não possa
se encarregará dos meus últimos dias de vida. Não tenho necessidade de cuidados paliativos. Neste momento, inclusive, estou com ausência de doença, não estou curada. E o testamento vital é posto a qualquer doente que é tratada na zona do Texas. Não faço ideia nos outros Estados Unidos, se por acaso a legislação é a mesma. Mas a senhora não queria que prolongasse a sua vida? Não, a minha opção foi essa. Exato. Mas eu podia optar por prolongar a minha vida artificialmente. Mas a senhora quer dizer o quê? Mas a senhora, quando faz o testamento vital, fala, portanto, quando preenche todo o formulário, quando preencheu, preencheu depois de algum tipo de discussão com o médico, preencheu na presença do médico... Do médico e do advogado do hospital e da minha família. Portanto, conversaram todos muito acerca deste documento. Não foi muito. Foram-me explicados todos os pontos... Ninguém a tentou demover dessa intenção? Não. Sim, eu podia ter dito no meu testamento vital que queria que o meu marido acompanhasse os últimos dias da minha vida com acompanhamento artificial. Portanto, morreria só quando efetivamente fosse dada a minha morte cerebral. Não foi essa a minha opção. A minha opção foi que, não sendo extremamente católica, acho que quero morrer com naturalidade. Não quero prolongar a angústia dos meus familiares, nem a minha. Filo com consciência, com 50 e poucos anos de idade. Ivete, acha que os seus familiares ficaram um bocadinho mais tranquilos? Acho que sou filha única. Tive a minha mãe acamada até os 86 anos. Tive um pai que morreu com doença oncológica e não quero preocupar os meus dois rapazes, nem o meu marido, caso eu morra à frente. Bem, eu sou muito pragmática, não me chocou nada, até porque, como neste momento tenho saúde, penso que é muito mais fácil encarar os problemas quando temos saúde do que quando estamos muito doentes. E é decidir o fim, claro. Muito obrigado. Um beijinho, mas olha, não desligue entretanto, porque não desligue o televisor. Queremos saber se é válido ou não. O Dr. Jorge Veríssimo aqui deixará a informação se é válido ou não este testamento vital feito na América. Eu entendo que sim, muito embora possa estar sujeito a uma reapreciação? Uma formalização em Portugal, digamos. Então isso é o quê? O testamento sendo entregue ao médico, é o médico que decide na mesma o que faz? Hoje em dia, cá em Portugal? Não, já me aconteceu e, portanto, do ponto de vista clínico, é preciso explicar que se o conteúdo do testamento não é contrário a nada que tenha que ver com a minha prática e com as diretivas para a minha prática e com a lei portuguesa, ele é aplicável, porque é uma manifestação de vontade do doente. É uma manifestação de vontade do doente e é isto também que é importante continuarmos a dar estas mensagens. As coisas não se esgotam no testamento, ou seja, eu fiz o testamento e já está. Eu fiz o testamento, mas os médicos, os enfermeiros, os psicólogos têm a obrigação de estimular conversa sobre isto, até porque as circunstâncias podem mudar. Não quer dizer que a pessoa mude de opinião, mas às vezes nós sabemos que muda e a ciência e a investigação mostra que sim. Agora, não é também descarregarmos e dizer já fiz o testamento vital, está arrumado, não se fala mais no assunto. E por isso mesmo é que também, quer dizer, a maior parte dos projetos quer que o testamento seja renovado de X em X anos. De 3 em 3 ou de 5 em 5, porque as pessoas podem, de facto, mudar de opinião. Temos uma ideia aos 30 que podemos não ter aos 60. Concorda com isso? Eu até no meu livro defendo que a partir dos 60 anos ele devia ser definitivo. Porque me parece, ou seja, sem haver necessidade de continuamente andar a renovar o testamento. Porque aos 60... nós já não temos 20. Ou seja, já vimos muitas pessoas morrer. Mas eu quero, por exemplo, mais 40, tenho lá a consciência. Quando chegar aos 60, eu quero, não quer dizer que já tenho. Mas tenho outra consciência. Com certeza. Aos 60. Porque já viu morrer os pais, ou já viu morrer os avós, já viu morrer amigos, já não sabe, já não tem as ilusões dos 20. Mas pode continuar a ter muita vontade de viver, não é? Não, mas isto não quer dizer nada. Eu só estou a dizer que nessa altura eu acho que já não é preciso renovar, porque a minha vontade, em princípio, já está definida. Sim, já há um pensamento mais já está definido, é um pensamento mais amadurecido. Mas se for entendimento da Assembleia, que seja de 3 ou de 5 em 5... também não é por aí. Também não é por aí que há... Mas o facto de todos os partidos com assento da Assembleia estarem de acordo na discussão... Menos o PCP. Menos o PCP. Não, desculpe, o PCP não apresentou o projeto, mas está de acordo com a discussão. Portanto, automaticamente isto já é um bom sinal. Portanto, está-se a discutir neste momento numa Comissão de Saúde a ideia de testamento vital, ainda que possam existir dúvidas, incertezas e até nuances, é bom, é um primeiro passo, não é? Mas, por exemplo, esta questão do doente terminal, se é para terminais só ou não, é importante por causa do formulário, precisamente. Claro, que está aqui. É que o formulário, por exemplo, aí da Andaluzia, que eu segui bastante na proposta de formulário e também faço no meu livro, na parte final, e que está online,
Portanto, eu segui bastante o da Andaluzia e depois fui ver outros. Mas, portanto, esse formulário, se for um tipo de formulário desse género que é obrigatório, eu fico defendida. Ou melhor, toda a gente fica defendida. Porque quem quer mais tem esse formulário. Quem quer menos não preenche. Mas só para o Manuel ter uma ideia, e a Cristina, a questão do formulário é outra nuance, e a professora Laura sabe isso. Há outras pessoas, outros peritos, digamos assim, que têm sido ouvidos na comissão, e portanto uns manifestam-se a favor de um texto de testamento vital mais ou menos aberto e outros a favor do formulário. Estou-lhe aqui a dizer que não é unânime a opinião. Qual é a sua opinião? A minha opinião é de que numa fase ulterior poderá ser possível e execuível a questão do formulário. Uma fase ulterior que é em termos de idade? Não, em termos de amadurecimento deste processo. Acho que neste momento, e porque o consenso me parece a mim, mas isto não é um ponto fechado, nem nós temos que ter ideias fechadas acerca de tudo. Acho que um texto generalista sobre, ou um genérico, neste sentido de pretendo que me seja feito isto ou que não me seja feito isto, pretende ser cuidado desta maneira ou daquela, é mais facilitador de que o processo avance. Não há nada, a mim pessoalmente, então, teria toda a facilidade em preencher um formulário. Mais uma vez, reforço aqui que o facto de se advogar que os profissionais de saúde, nomeadamente o médico, devem informar a pessoa, não é um policiamento, é uma mais-valia, porque, quer dizer, a informação sobre culinária é consigo que a gente vai buscar, Eu tenho medo que seja manipulativa. Não, mas ouça, há sempre as duas faces da moeda. Há sempre as duas faces da moeda. É muito profissional. Claro, e temos sempre que dizer que mais informação é obrigatória. Quer dizer, um formulário que seja obrigatório, ontem perguntaram-me isso da Assembleia da República, se eu era por formulários obrigatórios ou não. O meu problema apenas em dizer que tenho algumas dúvidas é apenas porque eu não quero um formulário obrigatório que me dê poucas possibilidades. Porque se for um formulário abrangente, pois eu acho que de facto, ainda por cima com espaços em branco... Não quero um formulário que afunile a questão. Não. Porque eu não quero um formulário como a Associação Portuguesa de Bioética, em que está dirigido, de facto, para as pessoas já... terminais. Portanto, eu isso tenho medo, que me imponham um formulário desse género. Mas a discussão está a começar, não é? Agora, se me derem um formulário amplo, com espaços abertos, não é? Em que não constrange ninguém. Se a pessoa é mais conservadora, faz de uma determinada maneira. Se é mais progressiva, faz de outra maneira. Pois até me parece que às tantas era mais fácil haver um formulário obrigatório em que a pessoa já sabe o que existe, não é? Os próprios profissionais de saúde já vão ver, afinal, o que é que a pessoa pôs, e também na perspectiva de o pôr numa plataforma eletrónica, não é? É mais fácil haver já um documento feito. Só tenho um minuto, Dr. Jorge. Eu só queria dizer que não sou a favor da renovação obrigatória do testamento, porque à semelhança dos outros testamentos, qualquer pessoa pode renová-lo às vezes que quiser. E quem vai fazer um testamento vital já mostra uma motivação para estar atento e se mudar de opinião pode ir fazê-lo. Julgo que é uma burocracia dispensável. Esta é uma pergunta um pouco leviana, porque estamos a começar esta discussão, mas eu gostaria que as senhoras que concordam com o testamento vital pusessem o braço no ar. Há uma maioria. Há uma maioria e não estamos ainda aqui a aprofundar... Estendendo o seu minuto, deixe-me só dizer... Estendendo o seu minuto, que há sempre umas possibilidades de se estender. Só dizer, quando diz que a discussão está a começar, eu gostava aqui muito de deixar esta ideia de que já hoje, sem legislação aprovada, as pessoas têm a possibilidade e devem participar nas decisões sobre os seus tratamentos. E era isso que eu gostava também de encorajar. É a sua vida, não é? Quando têm capacidades para... Mas podem antes fazê-las saber. Também já ratificou a Convenção de Oviedo, em que diz precisamente a certa altura, em que as decisões que o doente tenha tomado antes de ser operado, ou não sei, devem ser tomadas em consideração. E, portanto, como o doutor sabe, quer dizer... E isto já nos dá, neste momento, a possibilidade de fazer um testamento vital. Não é termo de comparação, mas as testemunhas de Jeová não aceitam fazer uma transfusão de sangue, por exemplo. Há outras questões. Isto é não aceitar um tratamento médico. É que as pessoas não tenham receio de fazer esta discussão. E nós não temos receio de forma alguma de abordar num programa que também é de entretenimento temas como este, portanto voltaremos a estes temas várias vezes. Eu quero talvez que as pessoas vão para casa a pensar nisto, a refletir, e por isso a editora Sextante resolveu oferecer a cada
uma das senhoras este último livro da professora Laura Ferreira dos Santos. Portanto, todas as senhoras levam para casa um livro Testamento Vital. Muito obrigado à Sextante Editora, muito obrigado aos nossos convidados. E até amanhã, todos!